Fala, meu povo, canal do Lu, mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. 6 de junho, gente. Chegamos à sexta-feira, 6 de junho de 2025. Até que, enfim, chegamos aí para falar, por fim, da portabilidade. Portabilidade é onde você pode trazer, levar, trocar de banco. O seu crédito que você possui em um determinado banco, você pode levar para outro banco. Vamos começar, gente, do início? 12 de março de 2025, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a medida provisória, publicou, né, que foi publicada na mesma data, onde permite o crédito do trabalhador para todos os 47 milhões de trabalhadores seletistas. Com isso, o antigo crédito consignado privado muda sua característica. Até aquela data, até então, o crédito consignado privado, a empresa precisava ter um convênio. Então, com o banco. Então, você entrava, por exemplo, numa empresa grande, e aí você abria uma conta salário, por exemplo. Eu mesmo trabalhei numa empresa muito grande, uma multinacional, que chama Atento Brasil. A Atento tem na Argentina, no Peru, no Chile, no Paraguai, em vários países. E a Atento tinha um convênio com o Bradesco. Então, todos poderiam, depois de um certo tempo, fazer um empréstimo consignado com desconto no salário pelo Bradesco. Depois eu entrei em uma outra fábrica grande que tinha conta também no Bradesco e o consignado era pelo Bradesco. Entrei numa outra empresa que o consignado que a conta salário era pelo Banco Itaú, então o consignado também era ofertado pelo Banco Itaú. E era sempre assim, gente. Você tinha que estar na empresa, que a empresa tinha que ter convênio com com o Banco X. E isso foram anos, gente. O empréstimo consignado, gente, foi criado em 2003 na primeira gestão do presidente Lula. E na terceira, no Lula 3, no governo Lula 3, criado aí o crédito do trabalhador. Um pouco confuso, um pouco desaforado, um pouco assim, não agradou todo mundo, porque muita gente esperava uma coisa e está sendo outra. Mas bora explicar, vamos fazer esse especial aqui, porque é um especial, preste atenção, não é uma live, e sim é um vídeo, então tá gravado. Olha a hora no seu relógio aí, que horas são? Então, eu não sei que horas são porque tá gravado, tá? Então, peraí, deixa eu só aqui, ó, peraí, gente, só aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá. Começou até me perdi o foco aqui. Não, mas tá bom, vamos falando da hora. A gente fez várias lives, a gente fez vários vídeos, né? Falando do crédito do trabalhador. Falando quem poderia ter. Quando o ministro Haddad, quando o presidente Lula, quando o presidente Lula tá caindo do céu em São Paulo, gente. Quando o presidente Lula falou do crédito, ele falou, mas de um jeito assim, o crédito do trabalhador vai ser uma bomba para os brasileiros em crédito. Todo mundo achou que ia ser muito fácil, né? O ministro Luiz Marinho também fez vários vídeos, eu vou tentar lembrar aqui e trazer para vocês aqui um resumo em vídeos durante esse especial. Então, o ministro Luiz Marinho disse várias vezes, você só precisa ter o nome, mesmo que você tenha um nome sujo, você só precisa estar trabalhando, registrado, para ter direito ao empréstimo consignado privado. Não funciona dessa forma, né? Já o ministro Haddad foi bem claro ao dizer que durante o período de 90 dias, o empréstimo vai ser para troca de dívidas. E é aí que mata a coisa. No começo, lá no comecinho da bagunça, estava muito bagunçado,
E aí todo mundo estava conseguindo. Quer dizer, todo mundo não. Muita gente não recebeu o quê? A proposta. O trabalhador ia lá, acessava a carteira de trabalho digital, colocava o valor que ele pretendia fazer de empréstimo, só que ele não recebia a proposta. Ele não recebia. E isso foi, né, indo. Já pessoas, muitos também receberam a resposta em 24 horas, recebiam algumas propostas, mas nem de longe era o que eles esperavam. Nem de longe era o que o trabalhador queria na questão do crédito, né? Então tinha trabalhador que estava esperando um empréstimo de, por exemplo, 10 mil reais, e aí recebia proposta de 2 mil, 3 mil reais. Então não era bom, não foi bom, né? No desespero, muitos trabalhadores, achando que talvez não iriam conseguir nada, acabaram optando por pegar empréstimo caro, né? Juros caros e pouco valor. Então, muitos trabalhadores acabaram pegando 3 mil reais para pagar 6, 7 mil reais. Taxa de juros, gente, eu vou falar aqui, mas vocês não vão acreditar. Mas tem gente que pegou com a taxa de juros de 4,99, com a taxa de juros de 5,99, com a taxa de juros de 7,99 e de 8,99. Gente, é muito juros, mas é muita coisa. Então, vocês imaginam que a proposta que era do governo de uns juros mais em conta do que o crédito atual, nem de longe, nem de longe, pelo menos para a maioria. Por outro lado, muitos trabalhadores que tiveram sorte, no começo, inclusive eu peguei um inscrito, ele tinha 1 ano de empresa, tinha lá uma proposta de 35 mil reais pela Caixa, ele pegou 20 mil, estava super feliz, em tantas vezes, foi aprovado, ele me mostrou, mandou na época o comprovante, realmente recebeu, deve estar até descontando já de salário, né? E também nós tivemos muitos que foram negados, vários negados na UpPay, no Meu Tudo, eu vou falar do Meu Tudo daqui a pouco, e tal. E aí teve gente que foi negada no Meu Tudo, conseguiu pelo PicPay. Teve gente que conseguiu 15 mil, 22 mil pelo PicPay, mesmo negativado. Teve gente negativado que conseguiu pelo Banco do Brasil, que foi uma surpresa, certo? Aí, gente, mas a maioria, pelo menos aqui do canal, fez pela Facta. Porém, pela Facta, foi utilizado somente a metade da margem. Somente a metade, ou seja, o trabalhador tinha lá uma margem de 600 reais, a Facta utilizou apenas 300 reais, ou seja, metade da margem, impossibilitando esse trabalhador de fazer um novo empréstimo. E aí, gente, uma sacanagem, vamos falar assim, em poucas palavras, o que a Facta fez. Por que não ofereceu logo com um valor X, né? E também, gente, vamos combinar? Vocês pegaram usando a metade da margem, vocês tiveram uma taxa de juros absurda, certo? Enfim, muitos também conseguiram fazer pelo banco mercantil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, pelo banco mercantil. Valeu a pena? Não sabemos. Não sabemos. Vamos saber agora. Muitos conseguiram pelo Agibank, que foi uma burocracia, né, gente? Mas conseguiram. Aí vem, gente, esse pessoal que fez pela Facta, Agibank e outros, com a taxa de juros altíssima, vai ter a oportunidade de fazer o quê? A portabilidade. Esse vídeo vai ter aí várias partes, vários cortes, então vocês vão perceber que a gente vai ter vários cortes para eu poder ter aí um especial aqui no canal do Lu para vocês, tá? Então, não estranhem a mudança de vídeo, mas a gente vai ter aí vários cortes e partes. Eu vou colocar
trechos de outros vídeos para que vocês entendam o que eu estou falando, tudo o que aconteceu aqui no canal do Lu, aqui com os trabalhadores, na questão do empréstimo consignado. Então vamos rodar e a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Fala, meu povo, canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você, mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Hoje eu tô vindo, gente, para voltar a falar do assunto que é assunto ainda, que é o consignado privado, o empréstimo CLT, lançado em 21 de março de 2025. Nós estamos aí há praticamente março, abril, maio, 2 meses, 60 dias, dia 21, na prática começa, completa aí 60 dias que está ativo, porque na verdade já passaram-se 2 meses desde a sua publicação. No dia 12 de março de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua equipe de ministros e tal fizeram o lançamento do crédito do trabalhador. Na MP, que foi assinada e entregue ao Congresso o projeto de lei, lança o empréstimo consignado privado sem a necessidade de convênio. A partir de agora, então, a partir daquela de 21 de março, o trabalhador, para contratar o empréstimo, não precisa que o banco, aliás, que a empresa tenha convênio com o banco. Agora, é você diretamente com o banco, certo? Na teoria, parece que é ótimo e que tudo está funcionando, né? Como o próprio ministro falou, que quem tinha nome limpo, nome sujo iria conseguir fazer, que o importante mesmo era apenas que você estivesse trabalhando registrado, mas não foi dito tudo, né, gente? Não foi dito que existe uma dificuldade muito grande para se conseguir esse crédito. E aí, gente, a gente tem aí 60 dias de muitas dores de cabeça, de muitos problemas. Nós temos um grupo de pessoas no canal que sim conseguiram, que nem assistem mais os vídeos, né? Nós temos grupos de trabalhadores que esperaram o dia 25 de abril para tentar fazer aí o empréstimo, mas se deram muito mal, porque foi pior, não conseguiram, foi mais burocrático do que tudo, tá? Mais burocrático do que tudo. E aí nós temos o grupo também dos trabalhadores que pegaram um valor bem abaixo do esperado e agora querem fazer a portabilidade, certo? O crédito do trabalhador, gente, deveria ser algo muito mais simples, muito menos complicado, mas não é o que tem acontecido. É, sim, um empréstimo pior do que um empréstimo pessoal. Primeiro que a taxa de juros, gente, tem sido exorbitante, muito além do que foi esperado, que iria ficar aí na casa dos 2,5% a 3%, certo? Não tem acontecido. A taxa de juros média aí, pelo menos em algumas, é 4,99%. Muitos trabalhadores tiveram seu empréstimo aprovado pela Facta, ou 321, que também é da Facta, com como é que fala, gente? Com a margem utilizada pela metade. Com isso, esses trabalhadores ficaram comprometidos e não estão conseguindo fazer aí o crédito. Muitos trabalhadores estão correndo para fazer a portabilidade, mas também não. Através dos bancos, muitos começaram, mas faltam ainda que muitos comecem, de verdade. E aí, quando que vai começar? Tem uma data, gente, para todos os bancos entrarem? Não, não existe uma data certa para que, de repente, todos os bancos comecem a operar com o novo consignado privado. O que eu posso dizer, gente? Deixa eu só acender a luz aqui. O que eu posso dizer é que isso é normal. Tem bancos que esperam o sistema começar a funcionar. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui. Oh, meu Deus. Pronto, deixa eu ligar a iluminação, gente, porque aí, ó, a luzona. Aí, vocês estão vendo? Ó, aqui, ó.
É isso aí. É, gente, aqui é chique. Chique no último. Bom, e aí muitos trabalhadores se viram. E aí tem a faixa. Agora vamos chegar na faixa. Vamos chegar quais são os bancos que mais emprestaram até aqui. Quem não conseguiu? E aí tem problemas e problemas. Bora lá. Os dois bancos que mais emprestaram até aqui, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Quem surpreendeu foi o Banco do Brasil, gente. O Banco do Brasil, ele tem liberado empréstimo para quem tem nome sujo, ele estava liberando empréstimo para quem tem nome sujo, ele estava liberando empréstimo com mais facilidade, né? Então muita gente conseguiu e até ficou contente, porque, nossa, eu nem esperava, gente que não esperava foi aprovado pelo Banco do Brasil. Muita gente. Ah, Lu, não esperava. Eu recebi várias mensagens, né? Muita gente também conseguiu pela Caixa. Mas quem conseguiu pela Caixa, gente, era trabalhador, que estava muito, mas muito, muito ok. Nome limpo, score bom, né? E tinha até saldo no FGTS. Esses que não fizeram antecipação, esses trabalhadores conseguiram fazer o empréstimo. E tem muita gente. Mas os trabalhadores que estavam desesperados, que receberam proposta pela Caixa Econômica Federal através da carteira de trabalho, receberam proposta do Meu Tudo e tudo, nada, negada, né? E aí eu tinha falado que o trabalhador que teve a proposta negada pode voltar em até 30 dias. Então, agora, gente, é a hora. Então, se você, por exemplo, fez por exemplo, que dia é hoje, gente, que eu tô gravando? Hoje é 18, mas esse vídeo vai ao ar dia 19. Digamos que hoje é 19 de maio. Quando foi no dia 19, 18 de abril, você fez a proposta e teve sua proposta negada. Então você já pode aproveitar e tentar fazer essa reanálise, né? Então os bancos que até aqui mais liberaram, por mais que estranho que pareça, é o Banco do Brasil e a Caixa. Depois vem Banco Inter, Meu Tudo, Banco Pan, Meu Tudo, Banco Pan, aí tem mais, gente. A Facta, Mercantil, PicPay, e tem muitos outros aí, tá? A melhor taxa de juros até aqui que tem sido ofertada é pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, certo? O que eu vou aproveitar? Você que está vendo esse vídeo, me comenta qual foi o banco que você conseguiu fazer, se é que você conseguiu fazer. E quem não conseguiu fazer, onde você tentou e foi negado, porque isso ajuda outras pessoas. Ah, eu fui negado em vários bancos, mas chegou no tal banco eu consegui, né? O que também tem acontecido, gente, é que muita gente mesmo acabou desistindo, abrindo mão de tentar fazer esse novo consignado. Decepcionado. Muita gente. E agora, por exemplo, quem já tinha empréstimo, seja qual for a origem do empréstimo, seja crédito pessoal, CDC, ou outro, não consegue fazer porque já tem aí a margem, gente, quando eles falam margem, é que você já tem um comprometimento. Não, se você já tem um comprometimento da sua renda de até 35%, infelizmente você não vai conseguir ter essa aprovação. E aí que tá, gente. E aí isso fez com que muitos, mas muitos trabalhadores acabassem sendo barrados para tentar fazer o empréstimo. Sobre valores, gente, muitos não passou aí da faixa de R$ 4.000, exatamente. Então, muitos trabalhadores não passou aí da faixa de R$ 4.000. Então, quem não conseguiu a maioria ficou aí na faixa de R$ 4.000. E aí nós tivemos grupos de 5 a R$ 10.000 também, é um número alto, elevado de trabalhadores que conseguiram nessa faixa. Já a faixa acima de 15 mil e 20 mil é um número bem pequeno. Muita gente não conseguiu mais do que R$ 10.000 ou abaixo disso, né? Aproveitando também esse vídeo, vem aqui e comenta, Lu, eu consegui 10 mil em tantas vezes, qual foi a taxa de juros
que você, trabalhador, conseguiu para que os outros também acabem sabendo, porque tem muita gente que simplesmente desacreditou, né? Afinal, pode com o nome sujo? Pode, depende de cada instituição. Não, e outra coisa que eu li, gente, muita gente culpando, o governo não está liberando. Gente, quem libera o empréstimo não é o governo. Quem libera o crédito é o banco, tá? Então, funciona assim. O governo assinou a medida provisória que vai virar lei, certo? Está sendo analisada no Congresso. O governo fez a parte dele. O governo também entrou em acordo com os bancos. E um desses acordos é que quem faz a análise de crédito é só o banco. A taxa de juros, quem decide? O banco também. No dia 15 de junho, haverá uma reunião do Conselho Curador do FGTS, onde deve ser decidido aí sobre a garantia do FGTS. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que fez o crédito do trabalhador, o empréstimo consignado CLT, terá que repassar, aliás, terá sua multa 100% repassada para cobrir parte do empréstimo e 10% do saldo. Essa garantia deve entrar a partir de julho, certo? E aí, gente, no aplicativo, vários bancos já estão ofertando, muita gente que não tem direito, que não tem crédito pré-aprovado, já aparece, principalmente no Banco Itaú. Você recebe lá uma mensagem, agora temos o crédito do trabalhador, vem aqui tentar. Aí quando você vai tentar, infelizmente, não temos nada aprovado para você. É isso, você precisa ter o crédito pré-aprovado para conseguir aí com o Itaú e com todos os bancos. Aí também tem gente que tentou pelo Inter, vai lá, na hora de finalizar, dá um erro e aí não consegue. Então são muitos acontecimentos nesses 60 dias de crédito do trabalhador. Então me ajude aqui você, qual é a sua situação desse momento? E aí muita gente me manda, Lu, eu não entendi, para mim constou o empréstimo, mas eu não tenho empréstimo, eu só tenho um crédito pessoal. Esse é o empréstimo, gente, é um CDC. Então, se você tem um empréstimo que você paga R$ 500 e sua margem é de R$ 500, você não consegue fazer o novo consignado privado, simples assim. Sobre a portabilidade, você pode trocar a sua dívida por uma mais barata. Vale a pena? Quem decide, gente, é o trabalhador que está aí com um calo ardendo, doendo, né? Então, Lu, eu acho que é bom para mim. Se é bom para você, faça a troca. Agora, se você fala assim, tá faltando 5 parcelas, para que eu vou mexer nisso? Não mexa, tenta quitar para ir tentar fazer aí a contratação do crédito do trabalhador, certo? O canal do Lu tá voltando, Maia, se prepara que a gente tá voltando. Eu quero fazer um comentário aqui, gente. Um inscrito do canal falou o seguinte, o cara tá fugindo, agora que tá tendo muitos problemas, o Lu simplesmente não fez mais vídeo, não fez mais live, com vergonha das mentiras. Primeiro, gente, aqui não tem mentira. As informações que eu passo em relação ao crédito do trabalhador foram o que foi lançado na mídia, gente. E aconteceu. Agora, se você tem um nome sujo e não conseguiu crédito, não é culpa minha. Não é, aí é com você, meu amigo. Porque o crédito do trabalhador não é. O meu papel aqui é falar com vocês sobre as novidades, discutir, criar um debate. E não me culpar por uma coisa que eu não tenho nem como resolver, né, gente? Porque, infelizmente, o crédito do trabalhador, a análise e a aprovação depende de cada banco. Aí o cara veio falar que eu falei tanto da Meu Tudo e a Meu Tudo apresentou nada. A Meu Tudo é uma instituição e não me pagou para falar nada. Eu apenas republiquei sempre todos os vídeos da Meu Tudo aqui, assim, para ajudar vocês e manter vocês atualizados. É simples assim, tá? Não tem nada a ver com essa história, pelo amor de Deus. Cuidado com o que vocês comentam aqui
no canal do Lu, certo? Então não esqueçam de se inscrever, de participar, de comentar, de deixar seu like. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até a próxima. Vem, gente, vem comentar. Canal do Lu. Canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. E eu tô com olheira, gente. Ai, meu Deus. Pois é. Bom, vamos falar sério. Hoje eu tô vindo, gente, para falar de mais uma instituição que em 30 dias mais uma instituição que em até 30 dias deve começar a ofertar o crédito do trabalhador. Exatamente, eu estou falando do Paraná Banco. Paraná Banco, gente, é uma instituição que já é especializada em empréstimo consignado INSS. Muitos anos, Paraná Banco é super competitivo e sempre oferta empréstimo para seus clientes. Aí, gente, esse banco, ele já é muito forte no empréstimo do FGTS, exatamente. Então, Paraná Banco tem aí portfólios de produtos, né? Tem um portfólio enorme de produtos. Entre eles, o empréstimo do FGTS, o consignado privado, aliás, o empréstimo do FGTS, o consignado INSS, Forças Armadas e outros. Agora, também deve entrar na modalidade crédito do trabalhador para o trabalhador seletista, que é aquele trabalhador com carteira assinada, certo? Ah, Lu, aí vem gente perguntar, nossa, Lu, mas quanto tempo ainda vai demorar tudo isso para que o banco comece a me ofertar o empréstimo? Infelizmente, pode demorar até mais, tá, gente? Mas por que essa demora? Por que tanto tempo essas instituições demoram? O que as instituições fazem, gente? Eu tô morrendo de sono na hora que eu tô gravando esse vídeo. O que as instituições fazem? Elas, elas esperam para ver o mercado. Como assim, Lu? Ver quanto foi feito de proposta nos outros bancos, tudo, como funcionou, o que foi erro, acerto, para depois a própria instituição começar. E é isso que provavelmente deve estar acontecendo com Paraná Banco. Paraná Banco, gente, você quiser conhecer um pouco mais, baixa no Play Store do seu celular o aplicativo dessa instituição que fica, se não estou enganado, a sede fica no Rio Grande do Sul. Daí, tá? Exatamente. Só que, vamos combinar, gente? Esse crédito do trabalhador, vamos combinar? É uma piadinha, né? É uma piada sem graça, muito sem graça. Quantas pessoas, gente, olha, cansado de falar, quantas pessoas já vieram aqui no canal para dizer, Lu, eu não consegui esse crédito consignada, esse crédito não funciona. Enfim, funciona para alguns, e não funciona para outros. Mas você precisa desistir? Não. Vamos lá. Se você fez por exemplo, pela Caixa, e aí foi negado, depois de 30 dias você pode tentar novamente. Lembra que eu falei? Então, não desista. Mas o que eu vi muito, gente, é que pessoas que estão conseguindo, geralmente estão com o nome limpo. Então, trabalhador que está com o nome limpo, sem restrição nenhuma, ele tem conseguido fazer sim o crédito do trabalhador. Agora, o trabalhador que, infelizmente, está com o nome sujo, gente, tem sofrido muito, muito para tentar aí fazer esse empréstimo. Ao tentar fazer o empréstimo, ele já tem a proposta, ó, negada. Pois é. E aí, política de crédito, política interna, tem várias informações que ele recebe. E aí ele fica na dúvida: meu Deus, eu devo uma coisa, não tem nada a ver e eu não consigo.
enfim, ou pessoas que simplesmente estão com algum crédito, algum empréstimo, CDC, que é o crédito direto ao consumidor, não vai conseguir fazer nesse momento, né? Aí também, gente, a gente tem a migração, que eu já falei aqui. O que é a migração? Você tem um empréstimo pelo Itaú, um empréstimo pessoal, você pode falar para o Itaú assim, ó, eu quero que vocês mudem o meu empréstimo para o crédito do trabalhador, com isso a taxa de juros vai ficar ainda menor. Então, é uma negociação que pode ser aceita ou não pela instituição. Se vai ser aceita, não sabemos. Então, o que eu tenho percebido também, gente, quem conseguiu lá atrás valores menores se arrependeu e agora quer pagar e não consegue contato com o banco. É difícil, né, gente? Tem muita situação, né? Então, falando do Paraná Banco, eu vou tentar deixar aqui o Play Store, aliás, o link para você baixar, né? Não sei se eu ganho alguma coisa, mas não custa tentar. E também, gente, que quem por um acaso não conseguiu fazer o empréstimo ainda, lembra que serão aí em torno de 80 instituições. Então tem muita coisa, gente. Então tem muito para vocês esperarem, né? Não precisa se desesperar. A qualquer momento vai aparecer a instituição que aprova o seu crédito, certo? Aí eu li a Guru pede no cadastro dela para ser aprovado pelo menos 3 meses. Ou seja, se você tem pelo menos 3 meses de carteira assinada, pode ser que consiga mais rapidamente ou mais facilmente com a Guru Crédito. Mas tem tanta coisa para a gente falar sobre esse empréstimo. Ainda tem, Lu? Tem, mas tem mesmo, tem muita coisa. Mas a gente vai falar num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, podem ter certeza. E aí, o que você acha? Será que o Paraná Banco vai servir para você? Ou você acha que nananina não? Assim, faz assim com a cabeça. Bom, Paraná Banco tá aí. E os outros bancos também. Mas ó, a gente já tem uma lista. A gente tem o Banco Pan, Itaú, Inter, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Nubank, quem mais? C6, Banco Neon. Nossa, eu já falei aqui 8. Me ajudem, gente, me ajudem, me ajudem, me ajudem. E C6, Banco Neon, tal, PicPay. E vamos lá, tá faltando um para 10. PicPay. Então, são muitas. Ah, meu tudo. Então, eu falei aqui 10 sem querer. Agora, lembrar, eu não lembro, mas é meu tudo também. Tem passado ofertas, né, interessantes. E só que aquela coisa, a média dos que conseguiram hoje um valor muito baixo, muito além do esperado. Aliás, muito baixo e muita gente de verdade acabou fazendo e se arrependendo, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre arrependimento no próximo vídeo, porque senão eu vou ficar aqui e aí vira uma live, né? E eu não posso. Bom, você já é inscrito do canal do Lu? Vamos lá. Ah, já é? Beleza. Então aproveita e compartilha esse vídeo. Você ainda não é inscrito, mas está vendo esse vídeo? Por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilha. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Até a próxima. Tchau, gente. Canal do Lu. Fala, meu povo. Canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like e, se possível, compartilhe o vídeo. Hoje eu estou vindo, gente, para contar a história de um inscrito que me mandou aqui, além de me relatar o que aconteceu, ele me mandou, claro, as provas do acontecimento, que ele ficou muito feliz, e eu vou colocar aqui para vocês, do lado direito e do lado esquerdo, dos meus dois lados, os prints que ele me mandou para provar, e também se eu conseguir colocar na tela, tá? O nome dele, gente. Deixa eu ver aqui o nome dele. Cadê o nome do meu amigo que mandou, gente? O que acontece, gente? Ele
ele conseguiu, ele tinha um consignado, é, ele tinha um consignado pelo Itaú, tinha não, tem um consignado pelo Itaú e, gente, no valor de 17 mil reais, exatamente, no valor de 17 mil reais. Só que aí, gente, ele me mandou, né, os prints que ele conseguiu pelo, pelo banco. Como é o nome do banco, gente? Pela Facta. Isso. Ele conseguiu pela Facta um outro valor. Exatamente. Aqui, ó. O nome dele é o Ramon. Isso, Ramon. E ele me mandou, para que vocês não tenham dúvida, ele tem um consignado, gente. Ele só tem duas parcelas pagas de R$ 661,59. Faltam 59 parcelas para quitar. Data de vencimento, forma de pagamento. Ó, data de vencimento, 30 de abril de 2025, desconto da folha ou benefício. Ó, para vocês verem, ele já tem um empréstimo consignado, um crédito consignado pelo Itaú, que está em dia, de R$ 17.749, certo? Aí, gente, ele tem um consignado do Itaú. Só que ele conseguiu pelo 321 Bank, Sociedade de Crédito Direto SA, que é da Facta, tá, gente? É parceira da Facta. Ele conseguiu um empréstimo, gente, de R$ 2.711 em 10 parcelas de R$ 464. A vigência, gente, começa a valer dia 6 de abril até 21 de março de 2026. O primeiro desconto é em maio de 2025. Mas não sei se vocês entenderam, gente. Ele já tinha um empréstimo consignado. E segundo as regras, muito tem se falado na migração, né? Eu acho que vocês sabem que a partir do dia 25, o trabalhador, ele, por exemplo, ele vai poder fazer a migração desse empréstimo do Itaú, que ele paga R$ 661, para o novo consignado privado. Com isso, gente, a taxa de juros desse empréstimo vai diminuir para metade. Tem que diminuir para pelo menos a metade, ou seja, R$ 333. É o que se espera, certo? Só que aí, gente, ele conseguiu um empréstimo, mesmo tendo um consignado. Então não dá para entender. O que pode ter acontecido? Um erro no sistema? Porque ele tem um empréstimo que é descontado no salário, certo? Então, se ele tem, deveria constar no sistema que ele já possui, porque lá no Bacen, quando o banco consulta, aparece lá no Bacen, e aí ele não consegue contratar outro, certo? Ou, sei lá, os bancos ou lá na carteira de trabalho, aparece assim: você já possui um consignado, então ativo e não poderá contratar esse. É o que deveria aparecer. Mas ele conseguiu fazer a simulação, a contratação e receber o dinheiro, certo? Então tá aqui a prova para vocês. Ele já tinha um consignado que tem 2 meses, ou seja, tem pouco tempo que ele fez, em 61 parcelas, né? 59, 61 parcelas, de R$ 661,54. E aí ele conseguiu fazer um empréstimo de 2.000, não, um empréstimo de quanto mesmo, gente? R$ 2.711,22 para pagar no final, deixa eu ver aqui, para pagar no final R$ 4.647,50. Então, e ele fez pela Facta. Então, ele tá aqui, ó, e ele mandou para mim: Ramon, super obrigado. Não sei se eu. Olha, Lu, só me avisar aqui, ó. Ele até me mandou, ó. Boa tarde, Lu. Aconteceu um fato comigo. Interessante. Já possuo um consignado privado no Itaú e foi me liberado na Facta o consignado CLT, o novo, sendo que o valor das parcelas ultrapassa totalmente minha margem.
Se quiser, posso te enviar os prints. Pois é, ele vai ficar com o quê? Com a margem extrapolada. Isso acontece também no INSS, tá, gente? Inclusive, tem muita gente que acaba tendo a margem extrapolada quando tem aí. Mas isso foi questão aí do aumento da margem, certo? Ou diminuição. Então, eu não sei como vai ficar a situação desse nosso querido amigo Ramon. Porque se ele ficou com a margem extrapolada, eu acho que não vai ter problema. Por quê? Essa margem que agora está extrapolada não vai ficar. Por quê? Porque quando ele fizer a migração, gente, o valor vai ser reduzido, o valor da margem, certo? E aí ele vai fazer a migração pelo Itaú e o valor vai diminuir, certo? E aí a partir de junho, de 6 de junho, ele vai ter a possibilidade de fazer a portabilidade. Então o que vai acontecer? Esse valor que ele já fez a migração pelo Itaú e mais o do Banco Facta, ele vai poder juntar em uma parcela única e fazer uma portabilidade para um outro banco. Então, juntar todos esses dois empréstimos em um só, com a outra negociação ainda melhor. Mas isso a gente vai acompanhar de perto. Eu tenho um contato aqui do Ramon. Na verdade, gente, eu tenho contato de todos. Todos os inscritos que estão entrando em contato comigo, que estão me mandando e-mail, para depois eles me passarem o que aconteceu futuramente. Então, porque o empréstimo consignado, ele só está começando. Vai ter o desconto errado, não vai ter o desconto, e piriri pororó, vai ter muito, mas muito assunto nesses próximos 3 meses, abril, maio e junho. De julho em diante, não sei. Eu sei que nesses próximos 90 dias, o canal do Lu vai estar aqui todos os dias, ou pelo menos toda semana, trazendo atualizações. Isso aconteceu, gente, com o FGTS, com o empréstimo do FGTS. Todo dia, ou quase toda semana, a gente trazia uma novidade graças aos inscritos. Lembra, gente, quando eu falo que o canal é feito com a participação de todos, eu não estou mentindo. E é verdade, é sim, senhor. Então, quando você manda a sua informação, a sua notícia, né, você compartilha comigo, eu compartilho com vocês, e aí mais gente acaba sabendo do que está acontecendo. É por isso que eu falo que o canal é para você, é de todos, não é meu, é seu, é de todo mundo. Então a sua participação é muito importante. Então, se você quiser, tiver alguma notícia e tal, o e-mail vai estar aqui embaixo no comentário principal. Pode me mandar, ou eu vou colocar aqui na tela, fale com o canal do lu@gmail.com, me manda lá o que está acontecendo. Demoro para responder porque são muitos e-mails todos os dias, são muitos comentários. Para vocês terem uma ideia, gente, só no mês de março foram 10 mil comentários. E no mês de abril já estamos chegando aí a 4 mil comentários. É muito comentário, gente. É muito, muito mesmo. Mas eu super agradeço pela consideração que todos têm. Bom, é isso. Falta pouco, faltam 15 dias. Faltam 15 dias. Dia 25 de abril começa o atendimento direto pelos bancos. E aí a gente vai entender melhor essa situação do Ramon. Por que que ele conseguiu? Foi um erro no sistema? Com certeza. Foi um erro que ele acabou burlando sem querer. Será que você vai conseguir? Se alguém mais conseguiu, porque eu já vi um outro caso que eu havia falado mês passado, logo quando começou, né, em março, e agora esse caso do Ramon, que eu estou evidenciando aqui para vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de participar, de comentar. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até a próxima, gente. Canal do Lu. Tchau. Fala, meu povo. Canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Hoje eu estou vindo ainda falar sobre o crédito do trabalhador, o empréstimo do FGT, empréstimo CLT, né, gente? Nada a ver com... Bom, passado vários dias, né, gente? A gente tem muita coisa que não aconteceu. E aí, nenhum
das notícias, gente, tem aqui falando sobre os problemas. Assim, relatando que não é a maioria que consegue, relatando que a maioria que tem nome sujo não está conseguindo e que esse empréstimo, na verdade, gente, é para quem está com o nome limpo. Vamos lá, vamos ser bem realistas, mas eu vou ler aqui as notícias, vou ler os comentários para vocês e aí vocês tiram a conclusão, certo? Tem até gente que veio para falar para mim, Lu, deixa de falar desse crédito, que já deu. Calma, gente. Eu sei que já deu. Mas, por incrível que pareça, a nossa audiência é rotativa. Então, tem muita gente que chega. Às vezes você já viu quase todos os meus vídeos e tem gente que nem viu. Então, calma. Dá uma segurada aí, que não é bem assim. Mas vamos lá. Tô um pouco gripado, tá, gente? E aí tem muitas notícias que chegam. Enfim... Eu vou ler e depois a gente lê os comentários e a gente continua aqui repercutindo. Fica até o final. O UOL. Crédito do trabalhador. Saiba como conseguir o empréstimo do FGTS. Não, isso aqui não é o empréstimo do FGTS. Isso é o empréstimo consignado, que é mais... tá mais de consignado do que consignado, né? Mas enfim. Agora, trabalhadores com vínculo formal podem solicitar o empréstimo utilizando o saldo do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como garantia por meio do Programa de Crédito do Trabalhador. Como funciona? Funciona com o crédito com garantia do FGTS. Empregados sob regime CLT têm acesso à nova modalidade de empréstimo criada como alternativa de financiamento anunciada pelo governo federal. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela carteira de trabalho digital ou junto às instituições financeiras habilitadas. O trabalhador informa o valor que deseja contratar e o sistema apresenta diferentes propostas de crédito. Funciona como um leilão. O solicitante pode comparar as condições oferecidas, como taxa de juros e prazo, e escolher a mais vantajosa. E aí, gente, as parcelas são descontadas mensalmente via e-social, com limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso permite taxas menores em comparação ao consignado tradicional por convênio. Após contratar o empréstimo, é possível acompanhar o andamento das prestações mensal. Isso aqui, essa notícia é atualizada, tá, gente? Vocês acham que isso é possível? Não, né? Não está acontecendo, gente. Primeiro que as taxas de juros que estão sendo aí ofertadas tá maior do que o antigo, para que vocês tenham uma ideia. O antigo, gente, estava na média de 3,50. E esse crédito do trabalhador tem aí banco ofertando por 7%, 7,99, 5,99, 6,99. Que taxa é essa, gente? Que coisa, né? Não tá bom, mas enfim. Até 10% do saldo disponível no FGTS pode ser utilizado como garantia, além de permitir o uso de 100% da multa rescisória em caso de demissão. Caso o trabalhador troque de emprego, mas continue no regime CLT, a operação permanece válida. A gestão do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito. E estabelecer limite para juros aplicados conforme decreto publicado recentemente. Também será permitido transferir dívidas com juros maiores para essa nova linha de crédito. A migração de contratos já existentes com desconto em folha estará disponível a partir do dia 25 de abril. Já está disponível, na verdade. Essa aqui está dizendo que foi um dia atrás, mas essa aqui é repetido, tá, gente? Consignado para a CLT, começa a migração de empréstimo para o trabalhador com juros mais baixos. Previsto para começar em junho, foi antecipada a oferta da modalidade, que permite a transferência de empréstimos no mesmo banco. Exatamente, aí trabalhadores com carteira assinada já podem migrar o crédito direto ao trabalhador, que é o CDC, para o novo consignado do setor privado, conhecido como crédito do trabalhador. No entanto, a migração está sendo permitida somente
no mesmo banco em que o profissional fez a contratação da dívida inicialmente. Ao fazer a transferência, o trabalhador passa a pagar taxas de juros mais baixas, porque no novo consignado privado, a dívida é descontada mensalmente na folha de pagamento. Além disso, o banco poderá usar como garantia de pagamento, em caso de demissão, até 10% do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS e 100% da multa rescisória. Já a portabilidade do CDC para o novo crédito entre diferentes instituições financeiras estava prevista para ser liberada em 6 de junho, porém será antecipada de acordo com o Ministério. Já foi, tá, gente? Então, aqui, ó, e aqui nós temos um cronograma. No dia 25 de abril começou a migração. No dia 6 de maio, início da oferta de migração do CDC, tá, gente? E entre 12 e 16 de maio, início da oferta de portabilidade, tanto do antigo consignado como o CDC para o crédito do trabalhador entre bancos diferentes, tá? Então, vocês entenderam, né? Já começou o CDC. Por exemplo, o que é um CDC? Crédito direto ao consumidor. Você fez um empréstimo lá atrás pelo Banco do Brasil. Tá lá CDC automático, CDC não sei o que lá, CDC pessoal. É um empréstimo, que é o crédito. Na Caixa mesmo tem o CDC. Aí você pode fazer a troca pelo novo consignado privado. E aí você vai pagar mais barato, segundo eles. Só que não. Só que não por quê? Porque você vai estar se endividando com uma garantia que você não está dando para o banco agora. Não compensa. Eu prefiro, porque se eu não puder pagar, vai meu nome, eu negocio e ponto. Certo? Agora, você vai lá, tá devendo, tá com a dívida de 5 mil, tá pagando, ok, tá se virando, tá pagando. Aí você muda para o crédito do trabalhador, que às vezes nem vai ser tão vantajoso. Vai continuar pagando, mas agora tem a garantia. Vai descontar direto do seu salário. Enfim, pense, é melhor você analisar. Se você já está pagando e está tudo ok, né? Lu, tá faltando 5 parcelas, eu vou... Não, termina, esquece, né? Não cai nessa. Não cai nessa. Vamos continuar lendo, que a gente tem muita coisa aqui. Crédito do trabalhador passo a passo para simular. Exame. Eu li as notícias do UOL. Crédito do trabalhador. Saiba como pegar empréstimo consignado. Extra Online. Consignado para CLT. Começa a migração do empréstimo para o crédito do trabalhador. Exame. Crédito do trabalhador passo a passo para simular o consignado para CLT. CPG, Clique Petróleo e Gás. Empresários alertam o governo que o crédito do trabalhador... Olha essa aqui, gente. Essa aqui é boa, hein? Empresários alertam que o crédito do trabalhador pode ser uma bomba relógio. Trabalhadores podem pedir demissão em massa. Acertou. Acertou, gente. Com certeza. Com certeza. Mas o que os empresários estão alertando, gente? Não estou entendendo. Quem tem que estar preocupado são os bancos, não são os empresários. O que os empresários têm a ver, né? Se você faz direto com o banco. Então, vamos lá. Setores que mais empregam alertam o governo sobre juros altos no consignado com o FGTS e temem aumento das demissões e da informalidade. Empresários de setores que dependem fortemente de mão de obra, especialmente os donos de supermercados, estão preocupados com os rumos do crédito consignado com garantia do FGTS. Segundo informações de Lauro Jardim, do O Globo, o alerta foi levado diretamente a ministros do governo, aos ministros do governo. Eles classificam a situação como uma bomba relógio, que pode explodir a qualquer momento no mercado de trabalho. O programa criado com o objetivo de oferecer crédito mais barato ao trabalhador acabou desregulado em várias regiões do país. Em alguns casos, os juros chegam a 15% ao mês, algo distante do que se esperava de uma linha de financiamento com desconto
em folha, fundo de garantia. Enfim, vamos lá. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo, mas vocês entenderam? Vocês viram que tem região? Eu estou aqui possesso. Tem regiões, gente, que a taxa de juros está em 15%. Golpe contra o trabalhador. É uma facada, é uma bolada nas costas do trabalhador. Cacete! Como pode? Por que isso? Porque os bancos, porque o governo aceitou que os bancos sabe? O que aconteceu, gente? Vou explicar para vocês. Lá atrás, nas negociações banco e governo, entre os governos e os representantes dos bancos, das instituições, eles falaram, não, a gente não quer que o governo determine um teto. Nós vamos decidir. É para isso que eles querem decidir. Para que eles coloquem quanto eles querem. E aí a galera fica à mercê. Mas só se você for muito, mas muito, muito desesperado. Se você tá, meu amigo, analisando e tá vendo que não vale a pena, pelo amor de Deus, não faça. Não vai valer a pena. Imagina, gente, que esse crédito do trabalhador era para ser uma coisa ótima. E aí me vem aí com a desculpa de que depois que entrar as garantias vai ser mais barato. Vocês acreditam nisso? Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Vocês estão vendo? E aí também pode sim muita gente fazer o empréstimo e simplesmente decidir que não quer mais pagar o empréstimo, vai pedir as contas e que se dane a empresa. E que se dane, na verdade, o banco e a dívida. E aí esse trabalhador resolve trabalhar como? Informalmente. Se ele tiver como fazer isso. Infelizmente, a maioria não tem coragem, não vai fazer isso, tá, meus queridos do setor, meus queridos empresários? A maioria sabe que tem que pagar, a maioria sabe que vai ter que trabalhar um bom tempo para continuar pagando. Porque quem é autônomo, já é autônomo e não tem essa história. Isso é conversa para boi dormir, mais uma vez. Tá? Não venham inventar a história. Eu acredito sim que um ou outro, alguns casos de trabalhadores que vão pedir 20 mil para montar um negócio e aí vão deixar de ser CLT, né? Fora isso, o que pode acontecer é um trabalhador tentar conseguir mais um trabalho para conseguir equilibrar as contas. Ou trabalhar extra, ou fazer hora extra, ou vender coisas, ou vender chocolate na empresa para aí tentar fazer uma grana extra. Agora, que tanta gente vai pedir as contas só por conta do empréstimo, exagero, né, gente? Claro que é. Claro que é exagero. Claro que alguns podem até pensar, mas não façam isso, tá, gente? Porque é uma dor de cabeça. É melhor você pagar a dívida, né? Imagina que qualquer empresa que você entrar, a dívida continua lá. Então, já que você fez, continua aí e vamos lá. Então, o crédito do trabalhador, gente, nem de longe está sendo como foi desenhado pelo governo Lula. Nem de longe, de verdade. Certo? Nós vamos falar sobre outros assuntos importantes ainda, né, gente? E vocês vão estar aqui comigo. E se preparem, porque tem muito assunto. Nós estamos no mês do trabalhador. E haja assunto pro canal do Lu. Haja de verdade. Só finalizando, gente. Eu leio muitos comentários e as pessoas falam: Lu, mas você fala muito sobre o crédito do trabalhador. Ainda é o assunto que mais pega no canal. Que as pessoas, se eu ponho um vídeo de tal coisa, as pessoas vêm falar sobre o crédito do trabalhador. Então, eu tenho que continuar falando, gente. Tá? E obrigado, nós estamos chegando a 16 mil inscritos. Daqui a pouco a gente chega a 20 mil tranquilamente, na hora que o Senhor determinar, né? Não tem problema. E é isso, para mim é importante. Eu tava com 5 mil, gente, há um tempo atrás, e já estamos com quase 16 mil. Isso é muito importante. Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Like, compartilhe, se inscreva. Então, gente, a gente voltou aqui. Vocês viram aí que eu coloquei os melhores momentos dessa saga, o crédito do trabalhador.
Um programa criado pelo governo federal que visa ampliar o crédito consignado. Porém, não tem acontecido como se esperava. E aí a gente tem muita coisa para falar antes de completar sobre a portabilidade. Bom, a ideia do crédito do trabalhador, gente, é para que quem é funcionário de MEI consiga, quem é empregado doméstico consiga, uma empresa pequena que tem dois funcionários consiga. Então, a ideia é essa. Porém, até aqui tem sido muito difícil. Não é fácil, não tem sido fácil, não está sendo fácil. Mas, enfim, nós temos as negativas dos bancos, as propostas com juros muito alta. Temos dois problemas. O problema é quando o trabalhador fazia a proposta, não recebia nenhuma resposta. Né? Ele enviava o pedido e não recebia nenhuma proposta. Ou quando recebia proposta, nada a ver, taxa de juros muito alta. Né? E também a gente vê que os bancos estão dificultando muito, muito, mas muito mesmo. Os bancos têm dificultado demais o acesso, né? Tem burocratizado, mas eu entendo os bancos. E aí a gente também tem, gente, como é que eu posso falar para vocês? Teve a migração, não, primeiro a gente teve o início do empréstimo, depois a gente teve, em 25 de abril, a migração. E agora a portabilidade. A portabilidade é o que deve ajudar esses trabalhadores, é a luz no fim do túnel. Será? Assim é o que se espera, pois a portabilidade vai facilitar, né, a vida de quem entrou nessa enrascada de juros muito altas, podendo aí trocar por um empréstimo mais barato. Mas será, gente, que vai realmente acontecer isso? A gente só vai saber a partir de hoje. Então eu tô aqui, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, aproveita que você está vendo e comenta aqui, Lu, olha, eu consegui fazer a portabilidade do banco tal para o banco tal, recebi uma diferença tal, a minha proposta foi excelente, a minha proposta foi ótima, eu gostaria muito que a galera comentasse aqui. Nós temos aí Meu Tudo, PicPay, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Inter, C6, Banco Pan. Então nós temos várias instituições e vai haver aí as trocas. Nós temos a Facta, nós temos a Banco Mercantil e nós temos também a Agibank. Então nós vamos ter aí várias instituições e aí uma possível troca entre essas instituições, certo? Tudo para que seja melhor para o trabalhador. Então você vai analisar, certeza, né? Então aproveita, deixa seu comentário aqui, onde você conseguiu, para que outras pessoas, ou por que você não conseguiu. Temos também, gente, umas pessoas que não estão entendendo sobre a troca. Ah, Lu, eu fui fazer um empréstimo, mas está constando que eu já tenho um empréstimo. Vou dar só um exemplo. Tem uma amiga nossa daqui do canal e ela tem um empréstimo pelo Nubank com a taxa de 9,33. Taxa de juros de 9,33 mensal. E aí ela falou, Lu, tá constando aqui que eu já tenho um empréstimo e tal. Eu falei, provável, mas eu não tenho um empréstimo consignado. Aí eu expliquei para ela que não é um empréstimo consignado, e sim um empréstimo que utiliza a margem dela. Por quê, gente? O comprometimento de renda. Então, quando você tem um empréstimo e você, por exemplo, você ganha 3 mil reais e a sua margem é de R$ 1.000, e aí você tem um empréstimo que você paga 800, 900 ou até mesmo R$ 1.000, você já está com sua margem comprometida. Com isso, é impossível ter uma nova liberação. Tudo isso, gente, o governo visa não deixar o trabalhador mais endividado, ou muito mais endividado, certo? Então, é por conta disso, com certeza. Então, calma nessa hora, muita calma, né? A gente vai falar muito sobre isso nas próximas horas, live, short, seja o que for, né? A gente vai trazer aqui para vocês as atualizações. Vamos atualizar o trabalhador sobre a portabilidade, mas você também está vendo os vídeos, está vendo os shorts, aproveita e comenta
o que aconteceu com os shorts, né? E outra coisa que eu quero falar, gente, é que possivelmente não vai todo mundo conseguir fazer hoje ou amanhã. Vocês sabem que o sistema dos bancos é muito moroso, então possivelmente vai começar de forma lenta, provavelmente. Então, hoje começa alguns bancos, amanhã, na semana que vem, quem sabe. Então, é de forma gradual, gradativa, tá? Então, não esperem que vai funcionar uma belezura de uma hora para outra, tá? Então, já se acostumem. Vocês sabem que foi assim com o início. E agora, no meio, não é o fim, mas agora que a gente está andando, muita coisa. Bora lá, gente, comenta quanto você conseguiu, quando você conseguiu também ter alguma proposta. A gente vai falar de propostas, de quem está ofertando as propostas, num vídeo completo também aqui no canal do Lu, tá? Então fiquem aqui comigo, muito bom ter vocês, e aí a gente vai atualizar vocês de outras questões e muito mais, tá? Então não esqueçam de se inscrever, de deixar like, de participar, de comentar, e lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Leiam o comentário principal. Até a próxima, gente. Canal do Lu. Tchau, só vem!